Hoje eu quero conversar com você sobre um tema delicado, profundo, mas extremamente necessário: o suicídio. O que acontece com o espírito após o ato? À luz do Espiritismo, vamos refletir sobre os ensinamentos que nos foram trazidos por os espíritos superiores, por obras sérias e também por experiências próprias que eu mesmo já vivenciei. Se você já se perguntou o que acontece com a alma de alguém que tira a própria vida ou se carrega em si uma dor que não consegue explicar, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Evangelho Espiritismo, trazendo uma mensagem importante para você. Um dos relatos mais comoventes sobre o suicídio está no livro Memória de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, atribuído ao espírito Camilo Cândido. Camilo foi um escritor português que cometeu suicídio e, depois de algum tempo no mundo espiritual, resolveu narrar sua experiência pós-morte. Logo após o suicídio, ele desperta em um ambiente que em nada lembra o céu ou o alívio. Ele desperta em um vale de sombras, densidade e dor, o chamado Vale dos Suicidas. Ali, ele encontra inúmeros espíritos em sofrimento profundo, muitos gritos, alguns reviviam constantemente o ato do suicídio e outros apenas choravam em silêncio. É um local de vibração extremamente densa, formado pelos pensamentos e sentimentos daqueles que, por desespero, decidiram interromper suas vidas. O sofrimento ali não é uma punição de Deus, mas sim uma sequência natural da forma como o espírito se desligou do corpo, do trauma causado no perispírito e da perturbação emocional intensa que o acompanha. Espíritos superiores como Emmanuel nos explica que o suicídio é uma fuga do problema, mas não da dor, porque o espírito leva com ele as causas do sofrimento, não se liberta delas. No livro O Consolador, Emmanuel responde claramente: o suicídio não soluciona o problema, ele dificulta e apenas agrava ainda mais. Já o espírito André Luiz, em Nosso Lar e em outras obras, nos mostra que o suicídio deixa as marcas profundas no perispírito. Ele fala do choque anímico, das lesões fluídicas e da necessidade do longo tratamento espiritual para a reabilitação. Manuel Filomena de Miranda, nas obras psicografadas por Divaldo Franco, reforça que o espírito suicida entra numa faixa vibratória inferior, onde é atraído por mentes semelhantes. Ele descreve locais espirituais de sofrimento, mas também mostra que esses espíritos são acolhidos quando há arrependimento sincero e são conduzidos para locais de recuperação. Certa vez, através da minha mediunidade, o mentor, o qual a gente trabalha junto nas questões mediúnicas, me convidou para ir visitar um espírito em um lugar do plano espiritual. E a gente começou a caminhar em desdobramento, o meu corpo estava em um lugar seguro. A gente começou a subir uma montanha e cada vez que se aproximava do topo daquela montanha, eu começava a perceber que o céu mudava de cor e que as estrelas iam sumindo e a escuridão ia tomando. De repente, um cheiro, um odor diferente, lama podre, e a gente começou a escutar gritos de desesperos, pedidos de socorro. Era terrível a sensação. Uma névoa branca começou a aparecer e a gente começou a sentir o clima ficar pesado. Ao chegar no topo daquela subida, eu consegui identificar, olhando para baixo, um vale, onde tinha como se fosse algumas nuvens baixas, era a densidade, as sombras, e de lá vinham os gritos e esse mau cheiro. E o amigo espiritual falou para mim: nós precisamos descer até ali para visitar uma pessoa. E assim a gente fez. Começamos a caminhar por aquele lugar. Eu não vi nenhum espírito, mas ouvia os gritos e sentia os meus pés pisar em lama, e essa lama tinha um mau cheiro gigantesco. Ao caminhar ali por algum tempo,
a gente chegou em um lugar que parecia uma caverna, algumas pedras amontoadas. E de dentro de um buraco saiu um jovem, aproximadamente 17 anos, mas depois ele revelou a sua idade. E ele começou a narrar a sua história para nós, dizendo que tinha cometido suicídio e estava ali sofrendo naquele vale. E eu perguntei qual foi a causa e ele respondeu: o pai tinha traído a mãe e o casamento tinha se desfeito. Ele não resistiu à separação, vendo o sofrimento da mãe e o vazio do lar sem o pai. E acabou tomando a medicação da mãe em grande quantidade, levando o seu corpo físico a óbito. Esse rapaz foi resgatado através da equipe espiritual dos socorristas. E a história dele virou uma música na qual a gente canta nas campanhas em favor da vida contra o suicídio. Então, isso é uma prova real de que a vida continua mesmo para quem cometeu o ato triste e lamentável de eliminar sua existência aqui na Terra. Contudo, é importante lembrar: nenhum espírito está condenado eternamente. O sofrimento pode ser grande, sim, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia divina é maior. No próprio Memória de um Suicida, após longo tempo no vale, Camilo é resgatado por trabalhadores espirituais da colônia de Maria de Nazaré. Ali começa um longo processo de tratamento, conscientização e reconstrução espiritual. E o que fica claro é que Deus não castiga, Deus educa. O sofrimento é muitas vezes o remédio amargo que leva à cura. A espiritualidade oferece oportunidades constantes de recomeço, mas o primeiro passo sempre é dado pelo próprio Espírito e é o arrependimento, a prece sincera, o desejo de melhorar. Se você que está me ouvindo agora passa por momentos difíceis, se a vida parece sem sentido, se a dor te visita todos os dias e você pensa em desistir, por favor, não silencie sua dor, fale, peça ajuda, busque apoio. Procure um profissional de saúde, fale com alguém de confiança e, se puder, busque também o consolo na fé, na oração e no Evangelho. Você não está só, a espiritualidade está do seu lado, torcendo por você. A vida não acaba com a morte e nenhum sofrimento é eterno. A doutrina espírita nos mostra que cada dor tem um sentido, cada lágrima tem um valor e cada vida, mesmo nas sombras, pode se reencontrar com a luz. Se essa mensagem te tocou, compartilhe e comente aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência espiritual marcante? Vamos conversar, vamos crescer juntos e que Deus abençoe sua jornada. Não deixe de se inscrever no canal, deixe aqui o seu joinha, o seu comentário e manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode salvar uma vida com esse vídeo.